Salve, salve, jurisconceito no ar. E aí, pessoal, tranquilo? Separei aqui um assunto bacana para a gente dar uma pincelada, que é o ANPP e a sua confissão formal. Essa confissão formal e circunstanciada que ela está inscrita, né, esculpida dentro do artigo 28A. Esse artigo 28A ele foi inserido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, que teve, inclusive, que foi objeto, né, de 4 ADIs. E essas foram, nesse tocante, foi julgada a constitucionalidade do dispositivo pelas ADIs, pelo STF, nas ADIs 6298, 6299, 6300, né, 6300 e a 6305, quebrando essa sequência. 98, 99, 300 e 305, oriundos do Distrito Federal. Então vamos lá. O artigo 28A ele diz o seguinte: não sendo o caso de arquivamento, e tendo o investigado confessado formalmente e circunstancialmente, 2. A prática da infração penal sem violência ou grave ameaça, 3. E com pena mínima inferior a 4 anos. 4. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que 5. Necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Porque foi que eu segmentei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os requisitos do ANPP, certo? Não ser caso de arquivamento, confissão formal e circunstanciada. 3. A infração penal necessita que ela não tenha sido praticada com violência e grave ameaça. No caso, tem que ter sido infração sem violência e grave ameaça. 4. A pena mínima do crime, a mínima, não é máxima, não confunda com outro instituto. A pena mínima é inferior a 4 anos, ok? E o quinto requisito seria o acordo ser necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Vamos lá. Por que foi que eu separei essa questão da confissão formal? Tem algumas jurisprudências que tratam dessa confissão formal. O primeiro ponto que a gente precisa tratar é o seguinte: a confissão formal e circunstanciada desse réu, no caso investigado, ou réu, acusado também, ela não pode ser utilizada para prejudicar o réu. Como assim? Digamos que, porventura, o ANPP venha a ser anulado, o processo venha a ser anulado e aí volta-se do início ao início do processo, e essa confissão formal e circunstanciada, que é requisito do ANPP, ela não pode ser utilizada para que prejudique o réu, beleza? Ele confessou formal e circunstanciadamente, mas isso aí ele confessou para obter um benefício, que é o ANPP, tranquilo? O segundo ponto é que é o seguinte: essa confissão formal e circunstanciada, ela não pode ser utilizada para gerar a reincidência do réu, beleza? São dois pontos importantes nessa circunstância. Aldenor, mas o ANPP é direito subjetivo do réu? Não, não é. O direito subjetivo que existe no ANPP não se trata do direito subjetivo do réu, a formalização do ANPP. Esse direito subjetivo do réu, ele se adequa única e exclusivamente ao caso de manifestação, que a gente chama de discricionariedade regrada. O MP ele pode decidir ou não por propor o ANPP. Entretanto, contudo, todavia, no caso de recusa do MP, do Ministério Público, né, do órgão parquet, ele não oferecer, ele não chegar a propor o acordo de não persecução penal, para que isso aconteça, é necessário que o MP se manifeste dizendo por que ele não vai propor. E essa manifestação é direito subjetivo público do réu, beleza? Então vamos lá. O ANPP, separei aqui duas jurisprudências para a gente tratar rapidinho. E por que eu separei o assunto como eu falei, da confissão formal, certo? Primeiro, STJ, a quinta turma, decidiu o seguinte: esse é um julgado de agosto de 2024, não é tão antigo, certo? Tem um ano, né? Fez um ano agora. Então vamos lá. A confissão do acusado quanto à traficância em momento anterior para ser beneficiado com a formalização do acordo de não persecução penal não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Como assim?
Dentro do mesmo processo? Não, vamos lá. Aqui a situação são dois processos diferentes. Beleza? Então, o que foi que aconteceu? Nesse caso prático, uma pessoa, um réu, um investigado, né, ele tinha, dentro desse processo, assinado, né, um acordo de não persecução penal, no qual houve a confissão formal e circunstancial dessa situação, certo? Então, vamos lá. Nesse processo, nós chamado de processo A, no processo A, ele foi beneficiado com a ANPP. Posteriormente, veio outro processo, no qual a defesa do réu requereu o tráfico privilegiado. E aí o MP, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça negou o benefício. Negou o benefício, dizendo que, como ele tinha celebrado o acordo de não persecução penal há 1 ano, em outro caso de tráfico, ele confessando a prática de tráfico, isso significa que está comprovado, isso são argumentos do TJ, certo? Do Tribunal de Justiça. Isso significa que está comprovado que ele se dedicaria às atividades criminosas. Mas lembra que eu falei, isso não pode ser utilizado, essa confissão formal, ela não pode ser utilizada para gerar reincidência. Né? Então, essa situação pontual aqui, o que foi que ele fez? O TJ disse, você tem um processo anterior que você teve julgamento do ANPP, teve a formalização do ANPP homologado, então você não pode, nesse caso desse processo B, o processo B você não vai estar adequado, inserido dentro da possibilidade do privilégio, né, do benefício do tráfico privilegiado. Então, quando subiu para as instâncias superiores, né, no caso o STJ entendeu que não, concordou com os argumentos da defesa e disse, não, esse acordo anterior não pode ser utilizado para prejudicar o réu em outra ação, fazendo com que ele não tenha o benefício do tráfico privilegiado. Isso é um ponto importante. Como eu falei agora há pouco, separei outra jurisprudência importante para o caso da questão da confissão formal. Então vamos lá. Essa confissão formal, ela diz o seguinte. Vamos lá. Confissão formal não, desculpa. Esse julgamento, ele diz assim. Cadê? Ele vai falar que o ANPP, certo? Ele não gera reincidência ou maus antecedentes. Vamos lá. O ANPP não gera reincidência ou maus antecedentes. Mesmo assim, o fato de um indivíduo ter celebrado o ANPP pode servir para descaracterizar o bom comportamento público e privado. E com isso, impedir a concessão da reabilitação criminal. A gente está falando de reabilitação criminal, a gente não está entrando no assunto de reincidência, de não concessão, não inserção em concessão do tráfico privilegiado para determinado réu. Então, o que foi que aconteceu nesse processo? Esse fato desse indivíduo ter confessado, ter assinado um acordo de não persecução penal, não gerou reincidência ou maus antecedentes. Isso é um fato, certo? Isso é um ponto. Todavia, o fato dele ter participado e assinado desse ANPP serve para descaracterizar o bom comportamento dele. E o bom comportamento, nesse caso, é um dos impedimentos para reabilitação criminal. A gente não está falando de reincidência, a gente está falando de comportamento público e privado do réu, do cidadão que nesse caso estava sendo acusado, julgado. Então assim, a formulação do ANPP, ela pode ilidir o bom comportamento. Apesar em que pese ela não gerar reincidência, não poder ser utilizada para prejudicar o réu, mas aqui é um fato público e notório. Se ele praticou um crime ou não, mas ele confessou para que ele tivesse o benefício do ANPP, o bom comportamento dele não existe mais. Então, essa reabilitação criminal dele fica prejudicada. Compreendeu? Essa questão da reabilitação criminal. Vamos ver se tem mais alguma jurisprudência aqui que venha a falar da
da confissão. Eu estou tentando ver aqui agora rapidamente para a gente não perder muito tempo. Eu realmente tinha separado essas duas jurisprudências. Mas, e citei aquela outra primeiras, né? Correto? Vamos lá. Aqui, uma juris bacana. O simples fato de o réu não ter confessado formalmente não impede remessa dos autos ao Ministério Público para avaliar a possibilidade de NPP. O que aconteceu aqui? O processo estava na fase de inquérito e o réu não confessou. Na fase do inquérito, né, essa fase inquisitória, em que não existe o contraditório e ampla defesa, notavelmente, o réu ele não confessou o crime. Mas o fato dele não ter confessado, não ter realizado essa confissão formal, isso não caracteriza a impossibilidade de encaminhamento para o MP, para que o MP analise e avalie a possibilidade de oferecimento do NPP. Por quê? Porque ele pode, perante o MP, que é quem propõe o acordo de não persecução penal, a gente está falando aqui, o acordo de não persecução penal, quem propõe é o MP, tá? Não é o delegado que propõe, não. O delegado pode achar interessante tal e remeter, remeta ao Ministério Público aqui, que pode ser caso de ANPP. Mas o delegado do ANPP, quem propõe é o Ministério Público. E, inclusive, quem assina o MPP, quem participa do ANPP é Ministério Público, investigado, acusado, réu e a sua defesa. Esses três precisam assinar. O juiz é que vai homologar depois o acordo. Mas, inclusive, nas recusas à homologação do ANPP, o juiz devolve em todos os casos, inclusive até após a homologação devolve para o MP. Beleza? Espero aí ter contribuído bastante com vocês aqui. É um assunto massa. Isso é algo que pode ser cobrado em prova oral. A Polícia Civil de São Paulo teve prova oral para investigador. Teve prova oral para delegado, que agora tem, né, em todos os estados, por conta da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. Mas isso é algo que está em voga. E a tendência é que se aborde cada vez mais o pacote anticrime. Isso eu estou falando, isso é para delegado, para guarda municipal, para escrivão, agente, investigador, Polícia Rodoviária Federal, entendeu? Então, pessoal, valeu.